Olá! No vídeo de hoje você vai aprender para qual plataforma é melhor começar para a gente fazer sistemas e aplicativos. É Windows, Linux, Android, iOS? Qual que eu devo começar? Eu vou abrir aqui o computador e a gente vai ver junto os equipamentos mais usados, os custos, e aí a gente vai encontrar uma solução junta para como iniciar o projeto. Então, para a gente iniciar, eu vou falar baseado no e-book, né? Se você não tem o e-book, você pode baixar ele aqui gratuito no programarnapratica.com.br, coloque seu e-mail aqui embaixo e clique em receber, que você vai estar recebendo no seu e-mail. Aqui no e-book eu falo essa parte para qual equipamento começar a fazer sistemas e aplicativos. Então, uma coisa que a gente deve considerar que se você está iniciando, comece pelo básico. Se você está iniciando, você não precisa pagar nada caro, você não precisa começar com equipamentos caros. E principalmente isso é uma coisa que trava muito as pessoas. Muitas vezes deixam de iniciar porque acham que precisam desenvolver para tudo. Precisa desenvolver para Windows, para Linux, para iOS, para macOS e nada disso. Não precisa nada disso. O que você precisa agora, se você está iniciando, é aprender. E se você já trabalha com tecnologia e quer trabalhar com tecnologia em casa para poder ganhar mais dinheiro, então também comece pelo básico, tá? Então a gente vai ver que pelo básico vai ter um retorno bem legal. Então aqui no e-book eu falo essa parte. Então a gente entra aqui na página 72, aqui tem um gráfico de 2019. E no dia que você estiver assistindo esse vídeo, se você consultar lá, ele mudou mais um pouco. Mas não vai mudar muita coisa, ele vai mudar um pouco. Então, aqui diz assim, né, nas imagens embaixo, verificamos em 2019 as quantidades de sistemas operacionais nos equipamentos segundo o site de análise de tráfego. Então, esse site de análise de tráfego, ele é internacional, então você consegue entender pela opção mundial e por países. Então, uma coisa muito interessante é assim, ó. Então, a pergunta é, onde é que o seu sistema vai rodar? Em qual software? O seu software vai rodar em qual plataforma? Onde? Qual país? Qual língua? Então, se você está iniciando, você não precisa fazer para todos os equipamentos e você não precisa fazer também para o mundo todo. Você precisa fazer para tudo? Não, você precisa começar. Quando você começar e estiver trabalhando pelo básico, com poucos recursos, em pouco investimento, você vai dominar as ferramentas de trabalho, de desenvolvimento. Aí sim, você vai começar a investir na sua empresa e aí vai conseguir conquistar equipamentos bem caros. Então hoje, se você, no dia que eu estou falando desse vídeo, se você comprar vamos partir para o Mac, né? O Mac ou o iPhone, se você comprar os dois últimos equipamentos top de linha, vai dar numa média de 20 mil reais, né? Um pouquinho a mais, um pouquinho acima, depende do dólar, depende do dia que você está vendo esse vídeo, mas vai dar essa média aí, 20 mil reais. Então você quer desenvolver para iPhone, para os computadores do Mac, então, se você fizer específico para esses equipamentos, você vai ter um custo de média de 20 mil reais. Você já precisa iniciar com esse custo para poder testar o seu software, para usar o seu sistema, para ver se está legal e para ver as opções, os menus como estão abrindo. Então, é necessário fazer a compra desses equipamentos. Você consegue rodar esses equipamentos em via emulador? Consegue, mas não é legal. Isso é uma maneira ilegal de trabalhar, né? A Apple e os sistemas de desenvolvimento, quando você vai colocar a aplicação, tem que ser direto para um iPhone, tem que ser direto para um macOS para poder usar. Senão, o que acontece? Se você fazer emulação disso, é ilegal, a Apple não permite, né? Mas também dá, mas é errado, né? Eu não faço isso. Então, eu sugiro para você o seguinte: comece sempre correto, faça certo, porque com certeza, se você estiver trabalhando corretamente, isso aí você vai gerar um bom lucro,
Pode não parecer no início, mas você trabalhando corretamente, isso depois vai explodir em vendas e você vai conseguir sustentar e comprar equipamentos bem caros, aí sim começa a desenvolver para outros equipamentos também. Então é muito importante agora você não começar um projeto pelo telhado. Então a gente tem que começar pela base, certo? Então aqui a gente vai abrir o site aqui. Então ele está aqui, como é que funciona ele? Vou abrir aqui na meia tela. Então eu venho aqui, ó, Edit Chart Data. Então você entra aqui e coloca aqui, ó, Sistema Operacional. Então vamos colocar para desktop. Colocamos para desktop, aí descemos um pouquinho aqui no View Chart. Então aqui ele fala que no dia de hoje tem em uso, isso aqui é no mundo, tá? O Windows, são 77% dos computadores do mundo são Windows, 18,34% OS X, que são os computadores, os sistemas operacionais do Mac, Linux 1,71%, outros aí tem Chrome. Então, a primeira dica que eu dou para você aqui, desenvolva sistemas para todas as plataformas. Mas agora que você está iniciando, o primeiro passo, se você tem recursos, faça para todas as plataformas. Mas se não tem recurso, você está começando, comece para aquele que tem mais uso. Então aqui no caso, no mundo é o Windows. Mas uma outra pergunta que eu vou fazer para você, o seu sistema precisa rodar em todo mundo? Não, não precisa rodar em todo mundo. Primeiro trabalhe com a língua local, trabalhe com o seu país, aí depois sim você trabalha para o mundo todo e para todos os equipamentos. Então aqui a gente vai fazer um filtro. Vamos lá de novo no Edit. Editar, e aqui a gente vai selecionar algumas outras opções. Ó, aqui sistema operacional deixamos aqui desktop, porque a gente quer saber agora essa opção é só para os computadores que estão rodando. Então qual computador está rodando aqui? Então aqui eu quero saber só para computadores, né? Isso aqui também inclui notebooks, é computadores e notebooks. E agora a gente desce aqui mais um pouquinho e seleciona Brasil. Então selecionamos Brasil e colocamos aqui, ó, para View Chart. Então aqui ele me mostra que no Brasil tem 88,08% trabalhando com Windows. Então computadores, notebooks trabalhando com o sistema operacional Windows. E OS X são 10,24% usando. Agora eu pergunto para você, vale a pena você investir num iPhone ou num macOS, pagar em média aí 20, 25 mil reais para esses equipamentos, para testar, para fazer soluções para esses equipamentos, apenas para atender 10% dos equipamentos em uso? Então, eu acredito que não. Então, uma outra questão é o seguinte, eles vão rodar um sistema lá e o que geralmente o pessoal usa de sistema no macOS? Será que está direcionado com o seu sistema que você usa para Windows? Será que esses usuários lá, eles usam o seu sistema? Então tem todas as perguntas. Mas uma questão básica é o Windows. O Windows atende 88% dos computadores aqui, nesse dia que eu estou mostrando para você, que é em relação aos acessos na internet. E se ele está atendendo, o que vai acontecer? As pessoas, a maioria já está acostumada com o sistema operacional Windows. E aqui a lógica primeira é o quê? Você trabalhar para aquilo que mais tem. Nesse caso é o Windows. Certo? Então aqui a gente já viu que o sistema operacional 88% é o Windows. Então eu vou abrir aqui uma outra janela para a gente ver agora do mobile. Então aqui, ó, vamos de novo. Edit. Nós descemos um pouquinho aqui e colocamos aqui mobile e desmarcamos o desktop. Então aqui deixamos Brasil e View Chart. Então o que vai acontecer agora? Agora ele vai mostrar os equipamentos que estão usando Android. Então aqui, ó, Android
né, que são geralmente os telefones ali que são Samsung, são os outros equipamentos ali Motorola, entre outros muitos. Então, Android, 86% dos equipamentos do smartphone no Brasil usam o Android. iOS, que é o iPhone, 3,68% uso iOS. Aí eu pergunto para você, vale a pena fazer para iOS também? Claro que vale para todos, mas num primeiro momento que você está começando, não comece para todos, comece só para aqueles que mais têm, que nesse caso é o Android. Então o Android aqui, 86%, que a gente tem em uso para a gente colocar. Então você imagine, de todos os equipamentos, milhões de equipamentos que nós temos aqui no Brasil de smartphone, 86% desses milhões vão ser Android. Então, a minha sugestão que você está começando é: comece pelo Android e comece com o Windows. Então, Windows 88% e Android 86%. Então, comece por isso. Comece pelo básico, que você vai ter um retorno muito bom. Tem uma reportagem de 2019, tem outras atuais, mas eu quero mostrar de 2019 como estava ano passado, e teve um crescimento bem grande esse ano também. Então, equipamentos é o que mais cresce. Então, aqui, ó, 2019, aqui, ó. Então, aqui mostra, Brasil tem 230 milhões de smartphone em uso, isso em 2019. Isso aqui é uma reportagem da Época Negócios. Então, agora você imagina, 230 milhões de equipamentos. Quanto que é 86% disso? Então, vamos fazer o cálculo. 230 vezes 86%. Então, são 197 milhões de equipamentos que estão em uso, que usam Android. Então, para que você vai começar agora pagando caro por equipamentos para testar o seu software, para desenvolver para esses equipamentos, se já tem 197 milhões para usar? Então, testa, usa, vê o que os usuários vão falar do seu software, e com esse retorno você vai melhorando. Quando ele estiver bom e quando você conseguir recursos dele próprio que você comercializar, aí sim você compra equipamentos que vão agregar valor. Aí você vai ter 100% do mercado, mas no início não. E geralmente as pessoas se travam aqui, vão lá, compram 50 mil reais em equipamentos, começam a desenvolver, o software não fica daquele jeito que ele fica bom, ele se enche de contas, acaba quebrando a empresa e nada dá certo, nada funciona. Então, porque o principal foco aqui é colocar o seu software no mercado e testar, e ter um feedback daqueles que estão usando para entender se o seu software precisa de mais melhorias, onde precisa melhorias, e aí sim, ele fica um software sólido. Então, você deve começar por esse caminho aqui. Então, como eu sempre digo para você, trabalhe sempre, que nem aqui, ó. Esses são alguns aplicativos que eu tenho, né? E esses aplicativos aqui são todos, esses dois aqui, dois finais, um aqui é de barbearia e o outro aqui é de gerenciamento empresarial, onde controla o faturamento, controla itens da empresa, as mercadorias, clientes, fornecedores. Então, ele faz diversos controles. Esse aqui é profissional e esse da barbearia é profissional também. Os outros aqui tem uma calculadora, que eu fiz vídeo no canal. Tem um software que ele faz aqui o gráfico do sono, quando estão dormindo, o horário da noite que ele foi dormir. Como foi o sono dele durante a noite. Tem o da lanterna, né? Aqui tem alguns games aqui que eu fiz totalmente para ensinar desenvolvimento. Não são softwares pagos, somente esses dois aqui. Então, aí eu te pergunto, você vai começar a fazer desenvolver softwares para qual equipamento? Faça sempre para aquele que você tem mais barato. Que nem o Windows é muito mais barato, as pessoas já estão mais acostumadas ao Windows. O outro é o Android ele é gratuito, né? O que se paga ali é somente
o smartphone quando você compra. Claro que o preço dele já está embutido ali quando as empresas fazem a primeira instalação ali dele, mas para você é um custo muito menor. Então, eu quero que você foque nisso, certo? Entre aqui nesse site e sempre verifica qual é o tamanho do seu mercado, qual é o tamanho daqueles que vão atender. E em cima disso aí, que o seu software for rodar, comece por isso, começa pelo Windows e começa pelo Android, certo? E depois disso você vai ver que você vai dominar as ferramentas de desenvolvimento e você vai produzir muito mais do que você achava que poderia produzir. Certo, pessoal? Com tudo isso que eu falei, eu quero lembrar você que não é o computador, não é o smartphone que vai fazer você ganhar dinheiro. Não é isso que vai fazer você ser um bom desenvolvedor. Não são as ferramentas, não é o equipamento. O que vai fazer você se destacar e trabalhar melhor é você mesmo. É aonde você está orientado a trabalhar. Então, eu quero que você foque muito nisso. O mais importante aqui é aonde você dedica o seu tempo. É aonde que você coloca. E principalmente uma coisa que nós devemos ter é uma ferramenta de desenvolvimento que seja de desenvolvimento rápido, que te traga um retorno, que te mostre aonde você tem que melhorar o seu software. Então, é essas coisas que você tem que unir. Você tem que trabalhar em cima daquilo que lhe dê um resultado mais rápido. Não adianta você implementar muitas coisas e não ter um foco direcionado. Então é aquilo que eu estou sempre falando nos vídeos. Você cuide para que faça sempre trabalhar com os 3 pontos ali de como escolher o projeto. Então, você sabe que agora, nos gráficos aqui, que mais de 80% dos equipamentos rodam em smartphone e computadores notebooks, é o que? É Windows e Android. Então, em cima desses sistemas operacionais que você vai trabalhar. Isso é um ponto muito importante. E qual projeto você vai escolher? Então, já comece a trabalhar naquilo que você gosta de fazer. É aqueles 3 pontos que eu vivo falando. São 3 pontos que vão te ajudar muito. Faça aquilo que você gosta, comece por isso. Né? Você gosta de tocar violão, você gosta de futebol, o que você gosta de fazer? Faça um aplicativo disso. Ah, Márcio, mas já existe muitos sistemas e aplicativos de violão, Tem muitos, mas uma coisa que eu falo agora para você, o que já está lá é passado. Eu acredito que dá para melhorar. Qual é o ponto de vista que você tem que poderia fazer melhor aqueles sistemas e aplicativos? Então, faça isso que você gosta. E da maneira que você gosta é uma visão diferente daquele que fez aquele sistema que está rodando lá. E com certeza você tem alguma coisa para contribuir para fazer algo a mais naquele sistema e ele se diferenciar entre os outros. E ter mais download que os outros. Com certeza você tem um ponto, se é aquilo que realmente você gosta em fazer, você vai se destacar e vai ter bastante downloads porque outras pessoas vão identificar essa necessidade e vão querer fazer também. Então aquilo que você gosta, então encontre também uma necessidade que você precisa. Então o que você precisa? O que poderia ser melhorado no mundo? O que você faz no seu dia a dia que poderia ter um aplicativo, um sistema que poderia organizar, que poderia facilitar a sua vida? Isso é uma necessidade sua. Faça um aplicativo disso. E terceiro, o que você deve fazer? Você tem que encontrar também uma necessidade do próximo. Olhe uma outra pessoa que está precisando de alguma coisa e desenvolva um sistema para ele também. O que pode ser melhorado? Então, tudo isso você junta que quais sistemas são mais usados? Android e Windows. Então, desenvolva isso para Android e para Windows inicialmente, certo? Valeu!